A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz, parte 11. Duas casas térreas povoam o lado fronteiro do adro, uma limpa, com as ombreiras das janelas pintadas de azul estridente, a outra deserta, quase sem telhado, afogada na verdura de um quinteiro bravo, onde girassóis resplandecem. Um pensativo silêncio envolvia o arvoredo, as altivas ruínas, e nem o quebravam. Antes serenamente o embalava o sussurro de uma fonte que a estiagem adelgaçara em fio lento e mal enchia o seu tanque de pedra, toldado pela pálida e rala folhagem de um chorão muito alto. O trintanário da feitosa, ao enxergar o fidalgo, saltou risonhamente da borda do tanque onde picava tabaco para segurar a égua. E Gonçalo, que desde pequeno não penetrava nas ruínas de Craquede, seguia por um carreirinho cortado na relva, atentamente, encantado com aquela romântica solidão de lenda e verso, quando, sob o arco do portal, apareceram as duas senhoras voltando do velho claustro. Dona Maria Mendonça, com a sua sacudida vivacidade, agitou logo o guarda-sol de xadrezinho, semelhante ao vestido, cujas mangas, tufando desmedidamente nos ombros, lhe vincavam mais a elegância esgalgada. E ao lado, na claridade, Dona Ana era uma silenciosa e esbelta forma negra, de lã negra e de escumilha negra, onde apenas transparecia, suavizada sobre o véu negro, a brancura esplêndida da sua face sensual e séria. Gonçalo correra erguendo o chapéu de palha, balbuciando seu prazer por aquele encontro, mas já Dona Maria o repreendia, sem lhe consentir a fábula do encontro. O primo não é nada amável, ô prima, pois sabia que vínhamos pela minha carta e nem está a hora aprazada para fazer as honras como devia. Ele, rindo, com o seu desembaraço airoso, negou esse dever. Aquela casa não era sua, mas do bom Deus. Ao bom Deus competia fazer as honras, acolher tão doces romeiras com algum milagre amável. E não gostaram? Vossa Excelência, senhora Dona Ana, gostou das ruínas? Muito interessantes, não é verdade? Através do véu, com uma lentidão que a espessa renda negra tornava mais grave, ela murmurou. Eu já conhecia. Vim cá uma tarde com o pobre Sanches, que Deus haja. Ah, aquela evocação do pobre morto, Gonçalo sumira todo o sorriso, com polida tristeza. Mas Dona Maria Mendonça acudiu, atirando um dos seus magros gestos, como para arredar a sombra importuna. Ai, não imaginam que gostei, primo. É de apetite todo o claustro. Logo, aquela espada enferrujada, chumbada por cima do túmulo. Não há nada que impressione como essas coisas antigas. Oh, primo, e pensar que estão ali antepassados nossos? O sorriso de Gonçalo de novo lampejou alegre e acolhedor, como sempre que Dona Maria se empurrava com desesperada gula para dentro da casa de Ramires e gracejou afavelmente. Ó, antepassados, simples punhados de cinza vã, pois não era verdade, senhora Dona Ana? Realmente, quem conceberia que a prima Maria, tão viva, tão sociável, tão engraçada, descendesse de uma poeira tristonha guardada dentro de uma pia de pedra? Não, não se podia ligar tanto ser a tanto não ser. E como Dona Ana sorria, numa vaga concordância, encostando as duas mãos fortes e muito apertadas na peliça negra ao alto cabo de aljofar da sombrinha, ele atalhou com interesse. Vossa Excelência está talvez cansada, senhora Dona Ana? Não, não estou cansada. Ainda vamos mesmo entrar na capela. Um bocadinho, eu nunca me canso. E pareceu a Gonçalo que a voz da formosa criatura não rolava do papo, tão grossa e gorda, mas que se afinara, adoçada e velada pelo luto da escumilha e lã, como esses grossos e rolantes rumores que a noite e o arvoredo adelgaçam. Mas Dona Maria confessou o seu imenso cansaço. Nada esfalfava como visitar curiosidades. E além disso, a emoção, a ideia de heróis tão antigos. Se nos sentássemos naquele banco, hein? É muito cedo para recolhermos, não é verdade, Anica? Está tão agradável neste sossego, nesta frescura. Era um banco de pedra, rente ao muro esbrechado que a era afogava. Em torno a relva crescia mais silvestre e florida, como os derradeiros malmequeres e botões de ouro que o sol de agosto poupara. Um aromazinho fino de algum jasmineiro emaranhado na era errava, adocicava a serena tarde.
E na rama de um álamo, em frente do portão da capela, 2 vezes o melro cantara. Gonçalo sacudiu todo o banco cuidadosamente com o lenço e, sentado na ponta, junto de Dona Maria, louvou também a frescura, o recolhimento daquele cantinho de craquete. E ele, que nunca se aproveitara de refúgio tão santo e quase seu, nem mesmo para um almoço bucólico, pois agora certamente voltaria a fumar um charuto, revolver ideias de paz sobre a paz das carvalheiras, na vizinhança dos vovós mortos. Depois, com uma curiosidade: é verdade, prima? E o subterrâneo? Oh, não existe subterrâneo. Sim, existia, mas entulhado, sem sepultura, sem antiguidades. E o sacristão logo lhe afiançara que não valia a pena sujarem as saias. É verdade, oh Anica. Deste alguma coisa ao sacristão? Oh, filha, dei 5 suções. Não sei se foi bastante. Gonçalo assegurou que se pagara suntuosamente ao sacristão. E se previsse tamanha generosidade da senhora Dona Ana, agarrava ele um molho de chaves, até enfiava uma roupa preta para mostrar e para embolsar. Pois é o que devia ter feito, exclamou Dona Maria, com um corisco nos espertos olhos. E de certo se lhe davam 5 tostões, porque sempre seria mais intrutivo que o homenzinho que mascava não sabia nada, semelhante morcão. E eu com tanta curiosidade por aquele túmulo aberto, com a tampa rachada. O mono só soube resmungar que eram histórias muito antigas lá do fidalgo da torre. Gonçalo ria, pois essas histórias por acaso sei eu, prima Maria. Sei agora pelo fado dos Ramires, o fado do Videirinha. Dona Maria Mendonça levantou as compridas mãos aos céus, revoltada com aquela indiferença pelas tradições heróicas da casa. Conhecer somente os seus anais, desde que eles andavam repicados num fado. O primo Gonçalo não se envergonhava? Mas por quê, prima? Por quê? O fado do Videirinha está fundado em documentos autênticos que o padre Soeiro estudou. Todo o recheio histórico foi fornecido pelo padre Soeiro. O Videirinha só pôs as rimas. Além disso, antigamente, prima, a história é perpetuada em verso e cantada ao som da lira. Enfim, quer saber esse caso do túmulo aberto? Segundo as quadras do Videirinha? Eu sempre conto, mas só para a senhora Dona Ana, que não sofre desses escrúpulos. Não, acudiu Dona Maria. Se o Videirinha tem essa autoridade histórica, então conte também para mim que sou da casa. Gonçalo por gracejo tossiu, passou o lenço pelos beiços. Pois eis o caso. Nesse túmulo habitava, naturalmente morto, um dos meus avós. Não me lembro o nome, Gutierrez ou Lopo. Creio que Gutierrez. Enfim, lá jazia, quando foi da Batalha das Navas de Tolosa. A prima Maria conhece a Batalha das Navas? Os 5 reis mouros, etc.? Como o tal Gutierrez soube da batalha, não contam os versos do Videirinha, mas apenas lá dentro lhe cheirou a carnificina. Arromba o túmulo, sai por este pátio como um desesperado. Desenterra seu cavalo que fora enterrado no adro onde agora crescem esses carvalhos. Monta nele todo armado e, cavaleiro morto sobre cavalo morto, larga galope através da Espanha. Chega às Navas, arranca a espada e destroça os mouros. Que lhe parece, senhora Dona Ana? Dedicara a história a Dona Ana, procurando nos seus belos olhos a atenção e o interesse. E ela, que a furto, através do decoro melancólico a que se esforçava, adoçara o sorriso, atraída e levada, murmurou apenas: tem graça. Dona Maria, porém, quase esvoaçou sobre o banco de pedra num êxtase. Lindo, lindo, que poesia! Oh, uma lenda de todo o apetite! E para que Gonçalo desenrolasse ainda a graça do seu dizer, outras maravilhas da sua crônica. Conte, primo, conte! E voltou para Craquede esse tio Ramires. Quem, prima? O Gutierrez? Ou fosse ele tolo? Apenas se apanhou livre da maçada da sepultura. Não apareceu mais em Santa Maria de Craquede. O túmulo vazio como está. E ele por Espanha, numa pândega heróica. Imagine, um defunto que por milagre se safa do seu jazigo, daquela postura eterna, tão apertada, tão esticada. Subitamente emudeceu, lembrando o Sancho Lucena, também esticado no seu caixote de chumbo, sob o seu vistoso jazigo de oliveira. Dona Ana baixara a face, mas sumida no véu, esfuracando a erva com a ponta da sombrinha. E a esperta Dona Maria, para desfazer a sombra impertinente de que de novo os roçara, rompeu noutra curiosidade, que ainda se encadeava na nobreza dos Ramires. É verdade, sempre me esquece de lhe perguntar. O primo ainda tem muitos parentes em França? Talvez também não saiba? Sim, Gonçalo casualmente conhecia essa história dos seus parentes de França, apesar de que o Videirinha os não cantara no fado. Então conte,
mas que seja história alegre. Oh, não era prodigiosamente divertida. Um avô Ramírez, Garcia Ramírez, acompanhara nas suas famosas jornadas o infante Dom Pedro, o filho de el-rei Dom João I. A prima Maria sabia, o infante Dom Pedro, o que correu as 7 partidas do mundo, pois o infante Dom Pedro e seus fidalgos, de volta da Palestina, pousaram um ano inteiro na Flandres, com o Duque de Borgonha. Até se celebraram, então, festas maravilhosas, com um banquete que durou 7 dias, e que anda nos compêndios da história de França, onde há danças, há amores. Ao avô Ramírez sobrava imaginação e arrojo. Fora ele que, diante de Jerusalém, no vale de Josafá, lembrara que se erguesse um sinal para que o infante e seus companheiros de romagem se reconhecessem no dia do grande juízo. Depois, naturalmente, belo mocetão de barba negra e cerrada à portuguesa. Enfim, casara com uma irmã do Duque de Cleves, uma tremenda senhora, sobrinha do Duque de Borgonha e Brabante. Mais tarde, através dessas ligações, uma avó Ramírez, já viúva, casou também em França com o conde de Tancarville. Esses Tancarvilles, grão-mestres da França, possuíam o mais formidável castelo da Europa e Dona Maria bateu as palmas rindo. Bravo! Lindamente, sim, senhor! Então um primo que se gaba de não saber nada de fidalguias. Olhe como conhece pelo miúdo a história desses grandes casamentos. Em Anica, é uma crônica viva. Gonçalo vergou os ombros, confessou que se ocupara de toda essa heráldica história por um motivo bem rasteiro. Por miséria. Por miséria? Sim, prima Maria, por penúria de moeda, de cobres. Conte, conte. Olhe, Anica está ansiosa. Quer saber, senhora Dona Ana? Pois foi em Coimbra. No meu 2º ano de Coimbra, os companheiros e eu chegamos a não juntar entre todos um vintém, nem para cigarros, nem para o sagrado desse litro de carrascão e as 3 azeitonas do dever. Um deles, então, um rapaz muito engraçado, de meu gaço, surgiu com a ideia estupenda de que eu escrevesse aos meus parentes de França, a esses Cleves, a esses Tancarvilles, senhores de certo, imensamente ricos, e solicitasse com desembaraço um empréstimozinho de 300 francos. Dona Maria não se conteve um riso, sinceramente divertido. Ai, tem muita graça. Mas não teve resultado, minha senhora. Já não existem Cleves, nem Tancarvilles. Todas essas grandes famílias feudais findaram, se fundiram em outras casas, até na casa de França. E o meu padre Sueiro, apesar de todo o seu saber genealógico, nunca conseguiu descobrir quem as representava com bastante afinidade para me emprestar. A mim, parente pobre de Portugal, esses 300 francos. Aquela penúria do Gonçalo, de tamanho fidalgo, quase enternecera a Dona Ana. Ora, estarem assim sem vintém, quem soubesse, mas tem graça. Essas histórias de Coimbra têm sempre muita graça. O Dom João da Pedrosa, em Lisboa, também contava muitas. Dona Maria Mendonça, porém, através dessa facécia de estudantes, descortinara outra prova inesperada da grandeza dos Ramírez. E imediatamente a estendeu diante de Dona Ana com habilidade. Ora, vejam, todas essas grandes casas de França, tão ricas, tão poderosas, acabaram, desapareceram. E cá no nosso Portugalzinho, ainda dura a casa de Ramírez. Gonçalo acudiu. Acaba agora, prima. Não olhe para mim assim espantada. Acaba agora, pois se eu não caso... Então Dona Maria recuou o magro peito, como se esse casamento do primo dependesse de doces influências, que convinha se trocassem bem chegadamente, sem Marias Mendonças de permeio no estreio do branco, com grandes mangas bufantes, tolhendo as correntes de eflúvio, e sorria quase languidamente. Ora, não casa. Mas por quê, primo? Por quê? Porque não tenho jeito, prima. O casamento é uma arte muito delicada que necessita vocação, gênio especial. As fadas não me concederam esse gênio. E se eu me dedicasse a semelhante obra, a de mim, com certeza a estragava. Dona Maria, como se outra ideia ocupasse, puxara lentamente do cinto o relógio preso por uma fita de cabelo. E Dona Maria insistia. Recusava os motivos do fidalgo. São tolices. O primo que gosta tanto de crianças. Gosto muito de crianças, até de criancinhas de mama. As crianças são os únicos seres divinos que a nossa pobre humanidade conhece. Os outros anjos, os de asas, nunca aparecem. Os santos, depois de santos, ficam na bem-aventurança, a preguiçar, ninguém mais os enxerga. E para concebermos uma ideia das coisas do céu, só temos realmente as criancinhas. Sim, com efeito, prima, gosto muito de crianças, mas também gosto de flores. E não sou jardineiro, nem tenho jeito para a jardinagem. E Dona Maria, com uma faísca no olhar prometedor, sossegue que ainda venha a aprender.
Depois para Dona Ana, que se esquecera na contemplação do relógio. Achas que vão sendo horas? Então, se queres, entramos na capela. Ô, primo, veja se está aberta. Gonçalo correu, empurrou a porta da capela, depois acompanhou as duas senhoras pela pequenina nave soalhada, entre delgados pilares recobertos de uma cal áspera e crua, que recamava também as paredes lisas, apenas guarnecidas na sua rígida nudez, por litografias de santos dentro de caixilhos de pinho. Diante do altar, as senhoras se ajoelharam, a prima Maria enterrando a face nas mãos juntas como num vaso de piedade. Gonçalo dobrou o joelho de leve, engrolou uma Ave Maria. Depois voltou para o adro, acendeu um cigarro e, pisando lentamente a relva, considerava quanto a viuvez melhorara a Dona Ana. Sob o negrume do luto, como numa penumbra que esfuma a grosseira deselegância das coisas, todos os seus defeitos se fundiam. Os defeitos que tanto horripilavam na tarde da bica santa. O rolar gordo da voz, o peito empinado, a ostentação de burguesa ricaça. Pinguemente repimpada da vida. Até já nem dizia o cavalheiro. E ali, no adro melancólico de Craquede, certamente parecia interessante e desejável. As senhoras desciam os 2 degraus da capela, o melro esvoaçou na ramagem dos álamos, e Gonçalo encontrou o lampejo dos olhos sérios de Dona Ana que o procuravam. Peço perdão de não lhes ter oferecido água benta à saída, mas a concha está seca. Jesus, primo, que igreja tão feia! Dona Maria arriscou com timidez. Depois das ruínas e dos túmulos, até parece pouco religiosa. A observação impressionou Gonçalo como muito fina, e junto dela, demorando os passos com agrado, sentia, esparzido pelos seus movimentos, pelo roçar do vestido, um aroma também fino, que não era o da horrenda água de colônia da botica do Pires. Em silêncio, sob a ramagem das carvalhas, caminharam para a caleche, onde o cocheiro se aprumara, bem estilado, tirando o chapéu. Gonçalo notou que ele rapara o bigode, e a parelha reluzia, atrelada com esmero. E então, prima Maria, ainda se demora pelos nossos sítios? Sim, primo, mais uns 15 dias. A Anica é tão amável, quis que eu trouxesse os pequenos. O que eles se têm divertido na quinta, não imagina. Dona Ana murmurou sempre séria. São muito engraçados, fazem muita companhia. Eu também gosto muito de crianças. Ai, a Anica adora crianças, acudiu Dona Maria com fervor. O que ela atura os pequenos, até joga com eles o mafarrico. Perto da caleche, Gonçalo pensou que outra volta pelo adro mais lenta com a Dona Ana e o seu fino aroma seria doce, naquele sossego da tarde que findava, tingida de tão lindas cores de rosa sobre os pinheirais escurecidos. Mas já o trintanário se acercava segurando a sua égua, e Dona Maria, depois de admirar e acariciar a égua, chamou o primo discretamente, para saber a distância da feitosa a Treixedo, a outra quinta histórica dos Ramírez. A Treixedo, prima, 5 léguas fartas, com maus caminhos, e imediatamente se arrependeu, antevendo um passeio, um novo encontro. Mas na estrada, ultimamente, andaram obras, e é muito bonito o sítio, num alto, com um resto de muralhas. Treixedo era um castelo enorme, na quinta uma lagoa entre arvoredo antigo. Ó, sítio delicioso para um piquenique. Dona Maria hesitou. É um pouco longe, veremos talvez. E como Dona Ana esperava em silêncio, Gonçalo abriu a portinhola, tomou ao trintanário as rédeas da égua. Dona Maria Mendonça, no seu contentamento por tão proveitosa tarde, sacudiu ardentemente a mão do primo, jurando que ia apaixonada por Craquede. Dona Ana mal roçou os dedos de Gonçalo, acanhada e corando. Sozinho, com a rédea da égua enfiada no braço, Gonçalo sorria. Na verdade, nessa tarde, Dona Ana não lhe desagradara. Outros modos, outra singeleza grave, outra doçura na sua possante beleza de Vênus rural. E aquela observação sobre a capela pouco religiosa, depois das ruínas seculares do claustro, era uma observação fina. Quem sabe? Talvez sob carne tão sensual se escondesse uma natureza delicada. Talvez a influência do outro homem, que não o estupidíssimo Sanches, desenvolvesse na filha esplêndida do carniceiro qualidades de muito encanto. Oh, evidentemente, a observação sobre os túmulos e a sua religiosidade emanando da lenda e da história era fina. E então também o tomou a curiosidade de visitar este claustro, onde não entrara desde pequeno, quando ainda a torre conservava as suas carruagens montadas e a romântica Miss Rhodes escolhia sempre o passeio de Craquede para as tardes pensativas de outono. Puxou a égua, transpôs o portal, atravessou o espaço descoberto que fora a nave, atulhado de caliça, de cacos,
de pedras despegadas da abóbada e afogadas nas ervas bravas, e pela brecha de um muro, a que ainda se amparava um pedaço de altar, penetrou na silenciosa crasta afonsina. Só dela restam duas arcadas em ângulo, atarracadas sobre rudes pilares, lajeadas de poderosas lajes puídas, que nessa manhã o sacristão cuidadosamente varrera. E contra o muro, onde rijas nervuras desenham outros arcos, avultam os 7 imensos túmulos dos antiquíssimos Ramírez, denegridos, lisos, sem um lavor, como toscas arcas de granito, alguns pesadamente encravados no lajedo, outros pousando sobre bolas que os séculos lascaram. Gonçalo seguia um carreiro de tijolo, rente aos arcos, recordando quando ele, outrora e Gracinha, pulavam ruidosamente por sobre essas campas, enquanto no pátio do claustro, entre as pilastras tombadas e a verdura das ruínas, a boa Miss Rhodes, agachada, procurava florinhas silvestres. Na abóbada, sob o mais vasto túmulo, lá negrejava, chumbada a espada, a famosa espada, com a sua corrente de ferro pendendo do punho, a flora roída pelas ferrugens de longas idades. Sobre o outro lá ardia a lâmpada, a estranha lâmpada mourisca, que não se apagara desde a tarde remota em que algum monge, com uma tocha de saimento silenciosamente a acendera. Quando se acendera ela, a eterna lâmpada, de Ramírez jazeriam nesses cofres de granito, a que o tempo raspara as inscrições e as datas, para que nelas toda a história se sumisse e mais escuramente se volvessem em leve pó, sem nome, aqueles homens de orgulho e de força. Depois, na ponta do claustro, era o túmulo aberto, e ao lado, derrubada em 2 pedaços, a tampa que o esqueleto do Lopo Ramírez arrombara para correr as navas de Tolosa e bater os 5 reis mouros. Gonçalo espreitou para dentro curiosamente. A um canto da funda arca alvejava um montão de ossos, limpos e bem arrumados. Esquecera o velho louco, na sua prece heróica, esses poucos ossos já despregados do seu esqueleto? O crepúsculo cerrara, e com ele uma melancólica sombra que se adensava sobre as abóbadas da crasta. Cobria de tristeza morta aquela jazida de mortos. Então Gonçalo sentiu a desolada solidão que o envolvia, o separava da vida, ali desgarrado e sem socorro, entre a poeira e a alma errante dos seus avós temerosos, e de repente estremeceu no arrepiado medo de que outra tampa entalasse com fragor e através da fenda surgissem lívidos dedos sem carne. Repuxou desesperadamente a égua pelo muro desmantelado, nas ruínas da nave saltou para o selim e varou num trote o portal, galgou o adro com ânsia. Só sossegou ao avistar, ao fim do pinhal, a cancela do caminho de ferro aberta, e uma velha que a passava, tangendo o seu burro carregado de erva. Capítulo 8. Ao fim da semana, Gonçalo, que desde a visita a Santa Maria de Craquede arrastava o remorso incômodo da sua preguiça, de tão longo abandono da novela, recebeu de manhã, ao sair do banho, uma carta do castanheiro. Era curta, e declarava ao amigo Gonçalo que, se em meados de outubro não chegassem a Lisboa 3 capítulos do original, ele, com pesar seu e da arte, publicaria no primeiro número dos Anais, em vez da Torre de Dom Ramírez, um drama de Nuno Carreira, num ato intitulado Em Casa do Temerário. Apesar do drama de fantasia, acrescentava, convém ainda ler erudita dos Anais, porque esse temerário é Carlos o Temerário. E a ação toda, fortemente tecida, se passa no castelo de Perrone, onde se encontram nada menos que Luís XI de França, e o nosso pobre Afonso V, e o Pero de Corvilhã, que o acompanhava, e outros figurões de rija estatura histórica. Imagine, está claro, o Chique Supremo seria Turtecindo Mendes Ramírez, contado pelo nosso Gonçalo Mendes Ramírez, mas, pelo que vejo, esse Chique Supremo está impedido por uma indolência suprema. Sunt lacrimae revistaram. Gonçalo atirou a carta, gritou pelo Bento. Leva para a livraria chá verde forte e contorradas. Hoje só almoço tarde, às 2, talvez nem almoce. E, enfiando o roupão de trabalho, decidiu amarrar a banca, como um cativo ao remo, até que rematasse esse difícil capítulo 3, onde ressaltava o bárbaro e sublime rasgo do avô Turtecindo. Não, que diabo, não lhe convinha perder a aparição da novela em tão proveitoso momento, nas vésperas da sua chegada a Lisboa, quando, para a influência política e para o prestígio social, necessitava desse brilho que, segundo o velho Figne, uma pena de aço acrescenta a um elmo dourado de fidalgo. Felizmente, nessa luminosa manhã em que as éguas da horta fartamente cantavam, ele sentia também a veia borbulhando, contente em se soltar e correr. Depois da visita à crasta de Caquede, a sua imaginação concebia menos enevoadamente
os seus avós afoncinos, e como que os palpava, enfim, no seu viver e pensar desde que contemplara os grandes túmulos, onde se desfaziam as suas grandes ossadas. Na livraria, retomou com apetite, depois de lhe sacudir a poeira, as tiras da novela sobre quem perrara, naquele atarantado lance de susto e alarme, quando o vírico, o velho Ordônio, reconhecia o pendão do bastardo, surgindo à borda da ribeira do coice, entre o coliscar de lanças empinadas, passando a antiga ponte de madeira, e um momento sumido na verdura dos álamos, de novo avançando, alto e tendido, até o rude cruzeiro de pedra de Gonçalo Ramírez, o cortador. O gordo Ordônio, então, atirando o brado de prestes, prestes, que é gente de Baião, descambava pelo escadão da muralha como um fardo que rola. No entanto, Turquetecindo Ramírez, no empenho de aprestar a sua mesnada e abalar sobre Montemor, regera já com o adail a ordem da arrancada, mandando que as buzinas soassem mal, o sol batesse na margela do Poço Grande. E agora, na sala alta de Alcáçova, conversava com seu primo de riba cávado e costumado camarada de armas, Dom Garcia Viegas, ambos sentados nos poiais de pedra de uma funda janela, onde uma bilha d'água com o seu púcaro refrescava entre vasos de manjericão. Dom Garcia Viegas era um velho esgalgado e ágil, de escuro carão rapado, com uns miúdos olhos cruscantes, que merecera a alcunha de sabedor pela viveza e suculência do seu dizer, as suas infinitas manhas de guerra e a prenda de falar latim mais doutamente que um clérigo da cúria, convocado por Turquetecindo como os outros parentes de Solar para engrossar a mesnada dos Ramírez em serviço das infantas, correra logo a Santa Irinéia, fielmente com o seu pequeno poder de 10 lanças, começando por saquear no caminho a herdade de Palhacá, dos de Severosa, que andavam com pendão alto na hoste real contra as donas oprimidas. Tão rejamente se apressara que desde a madrugada apenas comera sobre a cela, em Palhacá, 2 rodelas dos chouriços roubados, e com a sede da fogueada correria, ainda na emoção de tão amarga nova, a derrota de Lourenço Ramírez, seu afilhado, novamente enchia d'água o púcaro de barro, quando pela porta da sala de armas, que 3 cabeças de javali dominavam, rompeu o velho Ordônio esbaforido. Senhor Turquetecindo Ramírez, o bastardo de Baião passou a ribeira, vem sobre nós com grande troço de lanças. O velho, rico homem saltou do poial, e arremessando a mão cabeluda, cerrada com sanha, como se já pela gorja empolgasse o bastardo. Pelo sangue de Cristo, em boa hora, vem que nos poupa caminho. Engras Garcia Viegas, a cavalo, e sobre ele... Mas, rente aos trôpegos calcanhares de Ordônio, correram um cordel de besteiros, que gritou dos umbrais, sacudindo o capelo de couro. Senhor, senhor, a gente de Baião parou ao cruzeiro, e um cavaleiro jovem, com um ramo verde, está diante das barbacãs, como trazendo mensagem. Turquetecindo bateu o sapato de ferro sobre as lajes, indignado com tal embaixada mandada por tal vilão. Mas Garcia Viegas, que de um sorvo enxugara o púcaro, recordou serenamente e lealmente os preceitos. Tende, primo e amigo, que por uso e lei de aquém e de além serras, sempre mensageiro com ramo se deve escutar. Seja, pois, bradou Turquetecindo, e de vós fora as barreiras com 2 lanças, Ordônio, e sabei do recado. O vírico rebolou pela denegrida escada de caracol até ao patim da Alcáçova. 2 acostados de lança ao ombro, recolhendo de novo de alguma rolda, conversavam com o armeiro, que sarapintara de amarelo e escarlate cabos de ascumas novas e as enfileirava contra o muro para secarem. Por ordem do senhor, gritou Ordônio, lança direita, e comigo as barbacãs a receber mensagem. Ladeado pelos 2 homens que se aprumaram, atravessou as barreiras, e pelo postigo da barbacã, que uma quadrilha de besteiros guardava, saiu ao terreiro da honra, largueza de terra calcada, sem relva ou árvore, onde se erguiam ainda as traves carcomidas de uma antiga forca, e se amontoavam agora para os concertos da Alcáçova, ripas de madeiras e grossas cantarias lavradas. Depois, sem arredar do umbral, empinando o ventre entre os 2 acostados, bradou ao jovem cavaleiro, que esperava sob o rijo sol, sacudindo os moscados com seu ramo de amoreira. Dizei que gente sois, e a que vindes, e que credência trazeis.
E como arqueara logo a mão inquieta sobre a orelha, o cavaleiro serenamente, entalando o ramo entre o colchote e o arção, arqueou também os 2 guantes reluzentes de escamas na abertura do casco, bradou: Cavaleiro do Solar de Baião, credência não trago, que não traga embaixada, mas o senhor Dom Lopo ficou além ao cruzeiro, e deseja que o nobre senhor da honra, o senhor Tutecindo Ramírez, o escute do eirado da Barbacã. O Vílico saudou, recolheu pela poterna abobadada da torre ao barrã, murmurando para os 2 acostados: o bastardo vem a tratar o resgate do senhor Lourenço Ramírez. Ambos rosnaram: feito, feito. Mas quando Ordônio, ofegante, se apressava para Alcáçova, encontrou no pátio Truquecindo Ramírez, que na irada impaciência daquelas delongas do bastardo descera, todo armado. Sobre o comprido brial de lã verde-negra que recobria a vestidura de malha, as suas barbas rebrilhavam, mais brancas, atadas num grosso nó, como a cauda de um corcel. Do cinturão taucheado de prata pendia, a um lado o punhal recurvo, a buzina de marfim, ao outro uma espada aguda, de folha larga, com alto punho dourado, onde cintilava uma pedra rara, trazida outrora da Palestina por Gutierrez Ramírez, o de ultramar. Um sergente conduzia sobre uma almofada de couro os seus guantes, o seu capelo redondo, de viseira agradada, como usara el rei Dom Sancho. Outro carregava o imenso broquel, de forma de um coração, revestido de couro escarlate, com o açor negro rudemente pintado, esgalhando as garras furiosas, e o alferes Afonso Comes seguia com o guião enrolado na funda de lona. Com o rico velho homem descera Dom Garcia Viegas e os outros parentes do Solar, o decrépito Ramiro Ramírez, um veterano da tomada de Santarém, torcido pelos reumatismos como a raiz de um roble, e arrimando os passos trêmulos, não a um brasão, mas a um chuço, o formoso Leonel, o mais jovem dos Samoras de Cofunduf, o que matara os 2 ursos dos brejos de Cachamuz e que tão bem trovava. Mendo de Briteiros, o das barbas vermelhas, grande queimador de bruxas, Ledo, arranjador de folgares e danças, e o agigantado senhor dos passos de Avelim, todo coberto, como um peixe fabuloso de escamas que reluziam. Como o sol se acercava da margela do Poço Grande, marcando a hora da arrancada sobre Montemor. Já dos fundos alpendres que escondiam os campos do tavolado, os cavalariços puxavam os ginetes de guerra, com as suas altas celas pregueadas de prata, as ancas e os peitos resguardados por coberturas de couro franjado que rojavam nas lajes. Por todo o castelo se espalhara que o bastardo, depois da lide fatal aos Ramírez, correra de canta-pedra, ameaçava a honra, e debruçados os passadiços que ligavam a muralha aos contrafortes de Alcáçova, ou metidos por entre os engenhos de arremesso que atulhavam as correduras, os jovens de Uxaria, os servos das hortas, os vilões acolhidos para dentro das barbacãs, espreitavam o senhor de Santa Irineia, e aqueles cavaleiros fortes, com ansiedade, tremendo do assalto dos de Baião, e dessas horrendas bolas de ferro, cheias de fogo, que agora as mesnadas cristãs arranjavam tão destramente como as bordas sarracenas. No entanto, com a sua gorra esmagada contra o peito, Ordônio, arfando, apresentava a Truquecindo o recado do bastardo. É cavaleiro jovem, não traz credência. O senhor bastardo espera ao cruzeiro e pede que o atendais da quadrela dos barbacãs. Que se acerque, pois, gritou o velho, e com quantos queira dos vilões que o seguem. Mas Garcia Viegas, o sabedor sempre avisado, com a sua esperta mansidão: tende, primo e amigo, tende. Não subais vós a tranqueira antes que eu me assegure se Baião nos vem com arteirice ou falsura. E, entregando a sua pesada lança de faia a um donzel, enfiou pela escada soturna da torre ao barrão. Em cima, no eirado, sussurrando um chuta, chuta, a fila dos besteiros, que guarnecia as ameias, atenta e com a besta encurvada, penetrou no miradouro, espiou pela seteira. O arauto de Baião galopara para o cruzeiro, que uma selva movediça de lanças rodeava coriscando, e curto recado lançou, porque logo no seu folveiro, acobertado por uma rede de malha acaileirada de ouro, Lopo de Baião despegou do denso troço de cavaleiros com a viseira erguida, sem lança ou ascuma de monte, e ociosas sobre o arção da sela mourisca,
as mãos onde se enrodilhavam as bridas de couro escarlate. Depois, a um toque arrastado de buzina, avançou para as barbacãs da honra, vagarosamente, como se acompanhasse um saimento. Não movera o seu pendão amarelo e negro. Apenas 6 infanções o escoltavam, também sem lança ou broquel, com sobrevestes de pano roxo sobre os saios de malha. Atrás, 4 alentados besteiros carregavam aos ombros umas andas, toscamente armadas com troncos de árvores, onde um homem jazia estirado como morto, coberto contra o calor e os moscardos por leves folhagens de acácia, e um monge seguia numa mula branca, segurando misturadamente com as rédeas um crucifixo de ferro, sobre que pendia a orla de seu capuz e uma ponta de barba negra. Da seteira, mesmo sem descortinar por entre a camada de ramagens a face do homem estendido nas andas, o sabedor adivinhou Lourenço Ramírez, o doce afilhado que tanto amara, que também ensinara a terçar lanças e a treinar falcões, e cerrando os punhos, gritando surdamente, bem prestos, besteiros, bem prestos, desceu a escura escadaria, tão arremessado pela cólera e pela mágoa que o seu elmo cavamente bateu contra o arco da porta, onde o esperava Tuctecindo com os cavaleiros parentes. Senhor primo, bradou, o vosso filho Lourenço está diante das barreiras da honra, deitado sobre umas andas. Com um rosnar de espanto, um atropelo dos sapatos de ferro sobre as lajes sonoras, todos seguiram pela poterna d'Albarrã o rico homem, até o escadão de madeira que se empurrava contra a quadrela das barbacãs. E quando o enorme velho surgiu no eirado, um silêncio pesou tão ansioso que se sentia para além do vergel o chiar triste e lento da nora e o latir dos mastins. No terreiro, em frente à cancela gateada, o bastardo esperava, imóvel sobre o seu ginete, com a formosa face bem levantada, a face de choro-sol, onde as barbas aneladas, caindo nas solhas de arnês, rebrilhavam como ouro novo, vergando o capelo de ouropel. Saudou Tuctecindo com gravidade e preito, depois alçou a mão, que descalçara do guante, e num considerado e sereno falar, Senhor Tuctecindo Ramírez, nestas andas vos trago o vosso filho Lourenço, que em lide leal, no vale de Cantapedra, colhi prisioneiro e me pertence pelo fórum dos ricos homens da Espanha. E de Cantapedra caminhei com ele para vos pedir que entre nós findem estes homicídios e estas feias brigas que malbaratam sangue de bons cristãos. Senhor Tuctecindo Ramírez, como vós venho de reis, de Dom Afonso de Portugal, recebi a pranchada de cavaleiro. Toda a nobre raça de Baião se honra em mim. Consenti em me dar a mão da vossa filha Dom Violante, que eu quero e que me quer, e mandei erguer a levadiça para que Lourenço ferido entre no seu solar e vos beije a mão de pai. Das andas que estremeceram sobre os ombros dos besteiros, um desesperado brado partiu. Não, meu pai! E hirto na borda do eirado, sem descruzar os braços, o velho Tuctecindo retomou o brado, que por todo o terreiro da honra rolou, mais arrogante e mais cavo. Meu filho, antes de mim te respondeu, vilão. Como se uma pontoada de lança lhe topasse o peito, o bastardo vacilou na alta cela, e colhido pelo repuxão das rédeas, o seu folveiro recuou, alteando a testeira dourada. Mas, a um novo arremesso, repulou contra a cancela, e Lopo de Baião, erguido sobre os estribos, gritava com ânsia, com furor. Senhor Tuctecindo Ramírez, não me tenteis! Arreda, vilão e filho da viloa, arreda! Clamou soberbamente o velho, sem desprender os braços de sobre o levantado peito, na sua rija imobilidade e teima, como se todo o corpo e alma fossem de rijo ferro. Então o bastardo, arrojando o guante contra o muro da Barbacã, rugiu, chamejante e rouco. Pois, pelo sangue de Cristo e pela alma de todos os meus te juro, que se me não dás nesse instante essa mulher que eu quero e que me quer, sem filho ficas, que pelas minhas mãos diante de ti, e nem que todo o céu acuda, lhe acaba o resto da vida. Já na mão lhe lampejava um punhal, mas num ímpeto de sublime orgulho, um ímpeto sobre-humano, em que cresceu como outra escura torre entre as torres da honra, Tuctecindo arrancara a espada. Com esta, covarde, com esta, para que seja puro, não viu como o teu, o ferro que atravessara o coração do meu filho. Furiosamente, com as 2 possantes mãos, arremessou a espada, que rodopiou silvando e faiscando, se cravou no duro chão, onde tremia, ainda faiscava, como se uma cólera heróica também o animasse.
E no mesmo relance, com um urro, um salto do ginete, o bastardo, debruçado do arção, enterrara o punhal na garganta de Lourenço, em golpe tão cravado que o esguicho do sangue lhe salpicou a clara face, as barbas de ouro. Depois foi uma bruta abalada. Os 4 besteiros sacudiram para o chão as andas, o corpo morto enrodilhado nos ramos, e atiraram pelo terreiro como lebres em clareira, atrás do monge que se agachava agarrado às crinas da mula. Numa curta, desfilado bastardo, os 6 cavaleiros, gritando o alarme, mergulharam no arraial que estacara o cruzeiro. Um tumulto remoinhou em torno ao devoto pilar, e enrodilhado tropel a mesnada desenfreou para a ribeira, varou a velha ponte, logo enublada em pó e sumida para além do arvoredo, num fugidio coriscar de capelinas e de lanças apinhadas. Uma alta grita, no entanto, atroara as muralhas de Santa Irineia. Virotes, flechas, balas de fundas assobiavam, despedidas no mesmo furioso repente, sobre o bando de Baião. Mas apenas um dos besteiros que carregava as andas tombou, estrebuchando, com uma flecha na ilharga. Pela cancela das barreiras, já cavaleiros e donzéis de armas empurravam desesperadamente para recolher o corpo de Lourenço Ramírez. E Garcia Viegas, os outros parentes, galgaram ao eirado da Barbacã, donde tructecindo se não arredara, rígido e mudo, fitando as andas e o seu filho estatelado com elas sobre o terreiro da sua honra. Quando, ao rumor, ele pesadamente se voltou, todos emudeceram perante a serenidade de sua face, mais branca que as brancas barbas, de uma morta brancura de lápide, com os olhos ressequidos e cor de brasa, a latejar, a refugir, como os 2 buracos de um forno. Com a mesma sinistra serenidade, tocou no ombro do velho Ramiro, que tremia, arrimado ao seu chuço, e numa vagarosa e vasta voz: amigo, cuida tu do corpo do meu filho, que a alma ainda hoje, por Deus, lhe a vou eu sossegar. Continua.